Olá, alunos do nono ano. Aqui é o professor João Batista. Vamos agora para a nossa atividade da semana. Lembrando, né, aqueles que ainda não enviaram a sua atividade, você ainda tem tempo de enviar, tira a foto da atividade, da terceira atividade, envie para mim, para não ficarmos, né, com atividades acumuladas, né? Aos que já nos enviaram, estão de parabéns. Vamos então, continuando os nossos estudos sobre a República chega ao Brasil. Abrindo então a nossa aula de hoje. Então, alunos, nós estamos trabalhando sobre a República chega ao Brasil, né? Continuando aí o capítulo Uma República em Construção. Hoje vamos trabalhar sobre a República Oligárquica com a política dos coronéis e o coronelismo e o poder das oligarquias. Antes, porém, pessoal, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de república, né, deixa eu fazer uma breve, né, explicação sobre a questão de república. Por quê? Vamos entender. Nós estamos falando sobre a república no Brasil. Mas vocês perceberam, né, na nossa aula passada, nossa terceira aula, nós falamos sobre a República da Espada. Não foi isso? Hoje, República Oligárquica. Vocês podem perguntar, professor, quantas repúblicas tem? Quantas repúblicas existem? Na verdade, existe apenas uma república, né? A República Federativa do Brasil, como é chamada hoje. No entanto, a história ela faz um recorte e dá algumas nomenclaturas para nós entendermos melhor. Exemplo, né? República da Espada, período do governo provisório. Assim que começou a República no Brasil, teve então esse governo provisório que foi comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, junto com o Exército. Depois, né, vai ter um período chamado de República Oligárquica, que vai até 1930. A República Oligárquica foi a república que foi comandada pelos grandes cafeicultores, pelos grandes fazendeiros, pelas grandes oligarquias, a elite brasileira, tá certo? Então, só para entender isso aí. Então, hoje discutiremos a política dos governadores e o coronelismo e o poder das oligarquias. Vamos seguir. A República Oligárquica. Com a renúncia de Deodoro, em novembro de 1891, novas eleições seriam convocadas. No entanto, o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto conseguiu evitar um novo pleito e governou com o apoio dos cafeicultores paulistas até o fim do mandato. Como nós vimos na nossa aula passada, né, com o início da República no Brasil, né, e a queda da monarquia, quem passou a governar o Brasil em um governo provisório foi o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com os militares. Só que nós vimos, né, que o governo do Marechal Deodoro da Fonseca teve alguns problemas que o levaram a renunciar. Né, a política econômica do seu economista, do seu ministro de Economia, o Rui Barbosa. Essa política foi um desastre para a economia do país, com o crescimento da inflação e tudo mais. Né, a má relação que Deodoro tinha com a elite paulista, então tudo isso fez com que o Deodoro fosse levado a renunciar em 1891, ano que tinha sido criada então a Constituição. E a Constituição previa que com a renúncia de um presidente, poderia ser convocado novas eleições. Só que o Marechal Floriano Peixoto, que era vice de Deodoro, conseguiu reverter essa situação e não teve aí uma nova eleição, certo? Vamos seguir. Então, após, né, o fim do mandato do Floriano Peixoto, houve então a nova eleição, né? Que, vamos lá, fazer a leitura. Em 1894, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Ela foi vencida por Prudente de Moraes, um republicano histórico, ou seja, que tinha participado da fundação do Partido da República e era membro da elite cafeicultora paulista. Seu governo, que durou de 1894 a 1898, foi instável politicamente, pois até aquele momento as elites dirigentes não tinham conseguido estabelecer as bases de funcionamento do novo regime político, o que gerava disputa no poder. Vamos entender. O Prudente de Moraes ele vai ser eleito, né, o presidente, agora com a eleição direta, com o voto do povo. Né? A Constituição previa isso, previa que as pessoas podiam votar. Né? É certo, né, analfabetos, né, tem uma certa restrição. Mas houve, então, uma nova eleição. O Prudente de Moraes ganha, só que ele vai ter um governo. O governo de Prudente de Moraes vai ser um governo estável. Né? É o início da República, né? É o segundo presidente do Brasil. Os problemas que ele vai ter vai ser a ideia de poder. As pessoas querem poder. Não as pessoas, né? Mas a elite.
A elite quer disputar o poder, certo? E as grandes oligarquias das grandes cidades começam, então, a trabalhar para colocar o governo nos seus pés, certo? Só que isso vai começar a acontecer, a República Oligárquica vai começar a acontecer no governo de Campos Salles. Vamos fazer essa leitura aqui. O suporte político necessário para estabilizar o regime foi constituído no governo do seu sucessor, o também paulista Campos Salles. Depois, né, de Prudente Moraes, veio então a nova eleição, né, que foi com o Campos Salles. Durante sua gestão, de 1898 a 1902, consolidaram-se os mecanismos de poder e constituíram a base da República Oligárquica. A base da República Oligárquica, pessoal, vai começar com o Campos Salles. Por meio de quê? Por meio da chamada política dos governadores e do fortalecimento do colonialismo. A criação da política dos governadores e o fortalecimento do colonialismo, certo? Vamos entender agora o que é isso aí. A política dos governadores e o coronelismo. Idealizada por Campos Salles, a política dos governadores era um mecanismo político para evitar os choques entre os governadores estaduais e o governo federal. Por meio dela, os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal, que, em troca, favorecia esses grupos e dificultava a ação de seus opositores, o famoso toma lá, dá cá. Para a gente entender isso aí, Campos Salles cria uma espécie de política, uma relação entre os governos dos estados, do qual ele diz, me apoie, que eu apoio vocês, e dificulto a ação aos seus opositores. Ou seja, Campos Salles criou essa ideia. E é o famoso toma lá da cá. Me apoie que eu lhe apoio. Me rejeite que eu vou lhe rejeitar também. É fácil assim, muito simples, né? Então, Campos Salles, que não é nada besta, né? Criou essa ideia, essa relação com os governadores. Só que essa relação não vai se dar apenas no âmbito federal. Não é só o governo federal com os governadores, não. Vai se dar também no âmbito do estado. Vamos entender. No nível estadual, essa troca de favores também acontecia, mas entre os grupos dominantes do estado e os grandes proprietários de terras dos municípios, conhecidos como coronéis, os quais controlavam os votos dos eleitores, valendo-se para isso das relações de dependência da compra de voto ou mesmo da força. Esse período aí que é chamado de coronelismo, certo? Vamos entender um pouquinho mais. Campos Salles, ele vai criar uma relação com os governadores, né? A ideia do toma lá da cá. Já os governadores vão criar essa relação, essa ideia, essa política dos governadores os governadores vão criar uma relação com os líderes dos municípios. Quem são esses líderes? Os coronéis, que a grande elite dos municípios, que são os proprietários de terras, os grandes proprietários de terras. Então, o que ocorre? Os coronéis nos municípios, ele tinha o controle do voto. Aquele que ele apoiava, as pessoas que viviam nas suas terras tinham que votar. Eles eram donos de terras, de grandes terras. E nessas terras moravam as pessoas. E as pessoas tinham uma dependência, uma relação de favor com o coronel. Então, se o coronel dizia, eu apoio o candidato fulano de tal, as pessoas tinham que votar nesse camarada. Por quê? Porque existia uma relação de favor. Eu te dou a moradia, eu te dou leite para a criança, eu te dou o pão. Então, tu tem que votar no candidato que eu estou apoiando, certo? Essa relação de favor que vai existir nos interiores, né, vai ser chamada de coronelismo, tá? Outra coisa também, as pessoas também vão ser tão dependentes para com coronéis que mesmo eles votam também à força. É o chamado voto de cabresto, ok? O voto de cabresto era quando o coronel mandava os seus jagunços ir nas casas da pessoa dizer, olha, meu candidato é esse aqui, vote nele. E o camarada votava à força, certo? Então, pessoal, isso aqui é a relação que se dá entre os governadores e o coronelismo. Só que vamos agora entender o poder das oligarquias. Oligarquia significa o poder de poucos, né? As oligarquias vão comandar o Brasil de uma certa forma, ok?
Vamos fazer aqui a leitura. O poder das oligarquias. Os cargos políticos federais mais importantes, como o de presidente da República e o do ministro da Fazenda, eram dominados pelas oligarquias paulistas, mineira e gaúcha. Particularmente São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos da União, impunham uma política de favorecimento dos seus interesses. A hegemonia de paulistas e dos mineiros na presidência da República ficou conhecida como política do café com leite. Essa ideia de política do café com leite, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho. O presidente, de uma certa forma, ele estava submisso às grandes elites, né? Às grandes oligarquias. Oligarquia significa isso, poder de poucos, governo de poucos, uma elite que governa com base nos seus interesses. Então, Minas Gerais e São Paulo, que eram as grandes elites, né, desse início de república, criaram uma espécie de política do café com leite. Por que isso? Por quê? São Paulo, né, os grandes cafeicultores, Minas Gerais, né, é a região, né, que produz os mais derivados queijos, né, do leite, mas não tem muito a ver não, por conta disso não, certo? Então, São Paulo e Minas Gerais criam uma relação muitas vezes de união, de apoio aos presidentes, muitas vezes contra. Às vezes São Paulo era a favor do presidente e Minas Gerais também era a favor do presidente. Essa relação era os dois juntos, São Paulo e Minas Gerais. Em alguns momentos, São Paulo apoiava e Minas Gerais não apoiava. Certo? Então, essa relação pública do café com leite se dá por conta disso, né? Por conta de um apoio entre os grandes cafeicultores, né, a elite cafeicultora com a elite de Minas Gerais. Então, chama-se a política do café com leite. Então, pessoal, entendendo um pouco sobre isso aqui, para o vídeo não ficar tão longo assim, vamos então à nossa atividade da semana. Quarta atividade da história. Na página 26, observe as alternativas da questão 2, A, B, C e D. Responda em seu caderno e, em seguida, grave um vídeo apresentando suas respostas. Vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês façam? Na página 26, vocês vão ver a questão 2, vão escrever no caderno de vocês, copiar A, B e C e vão responder no caderno de vocês. Depois que vocês responderem nos seus cadernos, vocês vão gravar um vídeo, certo? Apresentando as suas respostas. No vídeo, eu quero que vocês façam o quê? Gravar em até 1 minuto. Se der mais, não tem problema não, mas gravem até 1 minuto. Você pode gravar apenas o caderno com as respostas, fazendo uma breve explicação do que está pedindo. Se preferir, você pode pedir para alguém gravar. Atenção! Se você quiser gravar só o caderno e sair só a sua voz na gravação, não tem problema. Não é obrigado você aparecer no vídeo não, tá certo? Atenção, né, pessoal? Observação. Os alunos que têm alguma dificuldade em fazer a gravação, entrar em contato com o professor. Então, se você tem alguma dificuldade de fazer a gravação, ou você é muito vergonhoso, né? Entre em contato comigo. Mas, façam, pessoal. Tentem fazer, tá certo? Tente fazer essa gravação aí, apresentando, então, as suas respostas da questão 2, tá bom? Então, gente, essa será a nossa atividade sobre essa gravação desse vídeo. Tente fazer, né? Vamos surpreender um pouco aqui, tá bom? Então, até a nossa próxima atividade, que não será uma videoaula, e sim um documentário junto com a atividade, tá certo? Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.